Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 11 de dezembro de 2021, nos reunimos pela última vez nesse ano de 2021 para o estudo da Revista Espírita. Agradecendo a todos aqueles que participaram conosco ao vivo, nos sábados, às 14h30. Agradecendo também aqueles que assistiram os nossos estudos depois, em um horário que seja mais agradável a vocês, pois esse estudo fica gravado na internet, fica gravado no YouTube. Agradecendo pelas energias, pelas orações e pelos bons fluidos, vibrações que a espiritualidade e vocês também, nossos amigos, cederam para nós durante esse ano de 2021. Hoje nós vamos tratar sobre o estudo de número 30, ainda no mês de junho, da Revista Espírita, e vamos falar sobre a tradição muçulmana. Então, nós dando continuidade ao estudo que nós iniciamos da semana passada, o novo tema agora que nós vamos tratar é a tradição muçulmana. Eu convido o Pereira a fazer a leitura para nós, pode ser, Pereira? Sim, boa tarde a todos. Então, como o Lelo colocou, nós estamos dando continuidade a esse estudo, do mês de junho de 1860. Então, o tema primeiro de hoje é a tradição muçulmana. E o Kardec começa assim: extraímos a passagem seguinte da sábia notável obra que o senhor Geraldi Santini publicou sob o título 3 anos na Judéia. Então vamos ao texto. Quando o sultão de Babel, Bactanassar, Nabucodonosor, foi enviado por Deus para punir os filhos de Israel, que tinham abandonado a doutrina da unidade, despojou o templo de todos os objetos preciosos que lá se achavam reunidos. E, reservando para si mesmo o trono de Salomão, com seus suportes, os 2 leões de ouro puro, animados por uma arte mágica que defendiam a entrada, distribuiu o resto do saque aos diversos reis de sua corte. Acho que a gente podia comentar alguma coisa, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Sônia. Dá para falar de Nabucodonosor, né? Nossa, personagem muito conhecido aí da história, desde antes de Cristo, um dos maiores reis do Império Babilônico, né? É verdade. Então, e ali, na questão doutrinária, né? Digamos assim, à luz da doutrina espírita, né? Então, se veja que a obra dessa pessoa, a gente não sabe se ele é ligado a alguma religião ou não, né? O senhor Geraldi Santini, que escreveu essa obra, né? Mas ele fala assim, que o sultão foi enviado por Deus para punir os filhos de Israel, né? Então, porque tinham abandonado a doutrina da unidade, que era o Deus único, né? E começaram a adorar vários deuses e tal, né? Então, esse entendimento, né, de que Deus manda algum castigo, né? Uma punição, né? Na figura de um inimigo, ou enfim, algum representante de outra nação que invadiu a nação deles, né? Então, veja que, na verdade, sim, o mal sempre existe, se aproveita de várias situações, né? Mas não significa que seja o que Deus enviou, né? Deus permite, porque é o livre-arbítrio, mas claro que a gente sempre tira lições, por que isso me aconteceu, né? Cada fato ruim que acontece, ruim e bom, né? Nós temos sempre que analisar por que isso aconteceu, qual o significado disso, sempre é importante que a gente faça isso, né? Mas a doutrina espírita não vê as coisas como assim, essa forma, Deus enviou o outro lado, a outra nação, para punir os filhos de Israel, né? Então, essa visão, assim, é uma visão de religiões mais antigas, né? Não sei o que vocês gostariam de comentar. Mas não nesse caso aí sim, que já vem dessa origem
da antiguidade, onde as pessoas aproveitavam as questões religiosas, o Deus para a guerra, né, para o poder, porque era uma briga de poder. Ele queria tomar o poder do outro, aproveitou tudo isso e fez. Mas se a gente olhar, o próprio cristianismo, depois de Cristo, também utilizou disso, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, não sei o que, as cruzadas aí, depois de Jesus, quando chegou aí o que os romanos faziam, perseguiam, né? Os templários e outros aí que diziam estar em nome de Jesus, foi uma guerra sangrenta, né? Depois da perseguição aos ditas mediunidades que pareciam, né? Que chamavam lá das bruxas, né? Que chegavam, queimavam tudo em fogueira em nome de Deus, isso aí não é tão, voltando aí a mais de 2000 anos, é mais recente. E hoje, inclusive, né? O que a gente vê algumas religiões aí dizendo que faz isso em nome de Deus, proíbe isso e faz isso, né? Tudo buscando poder, né? É uma deturpação do verdadeiro ensinamento de Deus, mesmo do Antigo Testamento e até do Novo, né? Até próprio do cristianismo mesmo, de Jesus, né? Eles interpretam de maneira diferente, alguns buscam ainda seguir aqueles ensinamentos antigos para domínio, né? Para poder, né? Em nome de Deus, mas é fácil a gente entender isso que você colocou, não tem nada a ver de Deus, né? Deus permite que isso aconteça até para que a comunidade aprenda a discernir o certo ou o errado, né? Mas as pessoas mais frágeis entram nessas verdadeiras cruzadas aí, né? Hoje nós estamos vendo bem isso, né? Sim, as situações que acontecem hoje, né, os conflitos, as dificuldades, a própria pandemia, né, são situações que, sim, como o Pereira disse, Deus permite que aconteça para a nossa evolução. Então, a gente tem que saber como administrar isso, né? Se a gente vai contornar, se a gente vai. Mas às vezes a gente tem uma visão contrária. Não, se você tem uma visão de que é punição, você faz o quê? Uma punição de Deus. Você se abaixa e aguenta o tranco. Você não reage, você não procura contornar, você não procura ver o que é daquilo, o bom e o ruim, porque cada fato, às vezes, apresenta um lado positivo e um lado negativo. E aí você teria que discernir isso, né? Procurar evitar ou diminuir o máximo possível o lado ruim e usar o lado bom para o que fosse de lição, né? Agora, se você recebe como sendo passivamente assim, Deus enviou, então eu só tenho que baixar a cabeça e aguentar o tranco. E a gente entende que não é assim pela doutrina espírita, são desafios que você precisa superar, né? Superar algumas vezes, sim, não está ao teu alcance fazer nada. Então, são coisas que você tem que se resignar. Mas, por exemplo, até questões da natureza, né? Desaba alguma coisa, então não adianta dizer, Deus mandou isso. Não, você tem que ver, poxa, então como é que nós vamos fazer para que isso não aconteça de novo, né? Colocar a nossa inteligência a serviço do bem para o futuro, né? É isso que as pessoas não compreendem. E aí nessa linha de pensamento tua, é o que eu defendo muito, que há um conflito entre as religiões ditas cristãs, né, com as outras religiões muçulmanas aí que viram esse conflito, e aí vem a doutrina espírita, no meio, uma filosofia, como um caminho pacificador nesse sentido, de mostrar isso. E eu acredito que daí o movimento espírita tinha que ser realmente mais ativo, né? Mais esclarecedor, alcançar mais as pessoas para, vamos dizer assim, esclarecer tudo isso que nós falou. Essa é a nossa parte. Que nós estamos fazendo aqui agora, inclusive, né? Esclarecendo as pessoas, né? Demonstrando que não é esse o caminho, né? Que não é esse o caminho do conflito de um lado e do outro, mas que nós temos que se posicionar também, né? O bom, o bem, o mal, os conceitos de Deus têm que ser bem colocados, né? Não de um Deus que castiga, mas um Deus soberano, justo e bom, né? Que ele dá essa oportunidade e permite, deixa nós seguirmos nosso livre-arbítrio, né? Até um certo ponto, para que nós possamos passar por essa experiência de aprendizado. Mas aí que eu sempre faço assim uma reflexão que eu acho que nós, da doutrina espírita, temos sim que ser mais ativo, mais presente na mídia, na sociedade, nesse debate que nós estamos fazendo aqui agora, para esclarecer. Oportuno que a senhora colocou.
Que é essa questão, que o nosso vídeo fica gravado, que chegue a maior quantidade de pessoas e as pessoas possam refletir sobre isso, né? Poxa, mas... E é comum você dizer assim, oh, mas Deus... Ué, como assim Deus? A justiça de Deus está na sua lei, então ele é perfeito, ele não vai querer isso, ele quer que nós aprendamos. E aí cabe a nós mesmos, realmente. A doutrina espírita, nós, o movimento espírita, temos que esclarecer, orientar e ser mais ativo mesmo, mais participativo, né? Você vê, nessa situação, veio um grupo de pessoas, né, comandadas pelo sultão, e invadiram ali onde estavam os hebreus, né? Imagina, porque é ali 3 anos na Judéia, né? Então, eu posso estar enganada, mas pelo que eu percebo do que a gente tem lido sobre essa época dos hebreus, eles não eram um povo que cuidavam muito da defesa deles, né? Então, porque algumas pessoas até hoje acham, não, a gente não tem que usar armas, a gente não tem que... Mas se veja, se você não protege as suas famílias, quem vai proteger? Né? No caso do país lá, Israel, os homens, né, na época principalmente, que os homens eram mais ligados a essas questões, mais profissões mais grosseiras, assim, né, mais normalmente exercitavam mais os seus corpos físicos, etc. Embora hoje em dia também exercitem, mas só para mais na questão esportiva, né? Mas havia todas as nações tinham um grupo de pessoas que era considerado um exército, alguma coisa assim, que fazia a defesa. Quando vinha às vezes eram grupos bárbaros que vinham e destruíam tudo, né? Matavam as mulheres, ou roubavam as mulheres, matavam as crianças, matavam os homens, destruíam todas as riquezas, levavam embora, como aqui conta, né? Levou embora a riqueza, mas vamos deixar até a questão da riqueza de lado, né? Vamos pensar nas vidas humanas, né? Se você não puder defender a tua família, você vai estar à mercê de todo o mal. E isso é uma coisa que até nos livros do André Luiz, a gente vê que existe uma defesa lá no plano espiritual, né? Em vários livros ele comenta que é feito lá uma parte elétrica, magnética, que protege dos espíritos maus que querem invadir a colônia. Então, são situações que precisa uma dedicação, precisa inteligência para que seja feita essa proteção, né? Porque não obrigatoriamente você precisa matar aquele que vem te atacar, mas você precisa saber se defender da melhor forma possível, porque senão você fica totalmente vulnerável e aí depois eu fico pensando, essas pessoas desencarnam numa batalha assim sangrenta que o outro veio e matou todo mundo. Será que a consciência dessas pessoas que eram mais responsáveis ali por essa comunidade não vai também dizer, poxa, o que eu fiz para cuidar do meu povo, para cuidar das famílias, das crianças, das mulheres? Né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que pensar. E isso é uma coisa que a gente tem que trazer para os nossos dias também. Porque muitas pessoas, eu vou entrar num assunto polêmico, né? Mas as pessoas dizem, não, nós somos cristãos, não temos que ter armas. Mas aí nós ficamos totalmente vulneráveis a qualquer ataque. Qualquer pessoa que queira entrar, fazer o mal, às vezes até sem necessidade, a gente sabe que as pessoas hoje em dia estão totalmente vulneráveis. Então, eu penso assim, um mínimo de cuidados, ou de algum aparelho, alguma coisa, para que haja essa defesa. Eu penso que é legítima porque no livro dos Espíritos, o Kardec fala, legítima defesa é um fato que o cristianismo defende, né? Aí é o cuidado que nós temos que tomar isso, que eu também penso que nem você, mas a questão principal disso, de hoje, daquelas épocas antigas também, não era a posse da arma, assim, você o sistema de defesa. A questão é o revide, né? É a vingança. Então, o cara invadiu aqui, eu vou lá, e porque eu tenho arma, então eu vou lá e vou atacar ele
Aí essa é uma Sim. questão complicada, é polêmica Aí mesmo. é o limite, mas tudo é Não, assim, não, mas aí não é? nós temos que tomar cuidado, porque senão, você está defendendo que todo mundo saia armado. Aí vira um caos Não, não também. é. Não, 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 é bom esclarecer bem ao público, Sim, porque senão vai dizer que com isso é uma certeza. posição, né, hoje eu sei que você falou, é polêmico isso, mas agora, você dentro da tua casa, a pessoa chega lá, que que acontece com as pessoas ditas cristãs, que faziam isso, chegava lá, não, pode bater, pode. Não é isso que Jesus disse, e não é isso que você tem direito de defender a tua propriedade, o teu familiar, que a gente falou, ou outrem, né, um terceiro que está próximo de você, né? E como que você vai lidar, como você falou, do próprio mundo espiritual, das obras que nós conhecemos? O nosso lar, para você entrar lá, tem até um caso que a mulher estava querendo entrar lá na porta, o André Luiz foi lá, eles têm um sistema de defesa lá e não entram. Né? O André Luiz conta várias situações que eles vinham lá, que eles usavam, tipo dos canhões energéticos, que ele fala quando ele mudava lá na zona que jogava os canhões energéticos para se defender das vibrações negativas. Então, defender é uma coisa, né? Agora, a questão é essa mesmo, né? O limite disso que você falou, até onde, né? Me defender, eu posso também ser mais, vamos dizer assim, agir tanto ou igual ao outro. Né? Pior que o outro, porque eu tenho que ser mais forte, porque eu tenho que demonstrar, né? Sim, mas aí não. Portanto, que o Kardec, por exemplo, ele condenava o duelo, porque aí é uma coisa absurda, né? Mas a defesa, a legítima defesa, como você diz, né? Se alguém te ataca, você tem que se defender, porque você precisa defender a própria vida e a vida daqueles que estão sob tua tutela, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E é justamente quanto mais você vai evoluindo na escala assim da humanidade, né, dos tempos, né, a gente tem que ter mais critério justamente nesse limite, né? O que é legítimo e o que daí passa a ser vingança. Isso cada um tem que analisar dentro de si, né? Você tem que ter aquele limite. Isso em tudo, né? Até nas palavras, nas discussões, em tudo você tem um limite, né? Aquilo que é legítimo, que você precisa defender suas ideias, né? E aquilo que aí você não, daí você passou a ser agressivo, né? Então, esse limiar ali você precisa conhecer muito bem. Acho que a gente está num nível que a gente já precisa saber disso, né? E cada um saber qual é o seu limite, se analisar, como sempre a gente comenta, né? É importante se conhecer, saber quais as suas reações, para que no momento de, assim, improviso, você saiba como agir, né? Porque Não ultrapassar esse ponto, né? porque o mal ele se prevalece exatamente por isso. Tem até uma passagem que diz assim, por que prevalece? Porque os maus são audaciosos, né, coisa assim, e os bons são tímidos. Quando esses quiserem, predominarão. Que a maioria é pessoa boa, mas não, porque vamos deixar assim, deixa. Isso que não pode existir, né? Nós temos que nos posicionar contra as agressividades que você falou, não só que hoje a agressividade maior não vamos dizer assim, física, existe, claro, mas também existe aquela agressividade moral, aquele ataque moral que vai deteriorando tudo a sociedade, né? E às vezes nós não ficamos quietos, não se posicionamos, nós temos que se posicionar sim, em defesa dos valores reais, né? Dos reais valores, né? Vamos dizer assim, né? Da humanidade. Então, porque enquanto se prevalecer, se deixar eles falam, não vou defender, deixa assim, como deixa? Temos que defender, como você falou, não só fisicamente, mas também das agressões verbais, morais e tudo que acontece por aí, né? Que eles são audaciosos e às vezes vão ficando quietos, não podemos falar nada. Hoje criaram eles querem censurar de tudo de nós falarmos até, né? Esse é um outro erro. E nós se calamos. Não pode falar isso, porque não sei o quê, não pode. Não criar polêmica, desarmonia, e aí vai deixando o mal tomar conta. Isso não pode, é uma responsabilidade nossa que estudamos, que procuramos nos ligar às questões de Deus, né? A gente defender esses valores, né? Para não deixar de comentar, né? Já que o tema é interessante, eu fiz algumas anotações aqui na medida que vocês vão falando, e é legal que vai corroborando o que a gente pensa, né? Eu acho que a questão da vibração das pessoas, né? Por isso que a gente está unido aqui ainda
já há alguns anos, né? Por quê? Porque a gente já tem o mesmo pensamento. E essa questão que o Pereira falou, até tinha notado que o mal é audacioso, né? O mal, ele é em menor número do que as pessoas de bem. Só que o mal é audacioso. Então, uma pessoa de mal, ele consegue dominar 10, 20, 100 pessoas de bem, né? Eu sempre gosto de trazer aquele costume, né? Aquele costume, não, aquela passagem assim, de, por exemplo, que você está dentro do ônibus, entra alguém com o celular no viva voz, tocando uma música lá, um funk, ou qualquer outra música que desagrada as pessoas, né? Tem 40 pessoas dentro do ônibus, ninguém pede para a pessoa desligar, e aquela pessoa fica causando incômodo em todos os demais, né? Então, a pessoa está sendo errada, está fazendo errado, porque existe fone de ouvido hoje para você escutar seu próprio som, a pessoa não utiliza e invade a liberdade dos demais, né? E aí vem, eu acho que isso corrobora bem naquela passagem que diz assim, que quando homens de bem não fazem nada, já é mal o suficiente. Então, se nós, que temos um pouco de conhecimento da doutrina espírita, não que nós devemos pegar em armas e tal, mas nós temos que tomar algumas atitudes de falar, de ter que demonstrar que está errado, de ter que... Vamos pegar, por exemplo, agora o mimimi da era aí, que está muito mimimi. Então, se nós ficamos no mimimi de não falar coisa que é real, no branco no preto, a gente está sendo uma pessoa de bem que não está fazendo nada. E é interessante que, pegando uma reflexão no texto daí, então ele fala ali de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi na época de 600 antes de Cristo. E ele está falando que ele foi enviado, né? Porque o povo, né, de Israel tinha deixado de seguir o Deus único e já estava cheio de ouro lá de novo. Na época de Moisés já tinha também isso, né? Tanto é que quando Moisés voltou do monte lá, já tinha botes de ouro, não sei o que tem, eles já tinham se desviado e ido para outro lugar. Aí Moisés taca-lhe a lenha neles lá, faz derreter todo mundo e destrói tudo lá. A mesma coisa que quase que Nabucodonosor fez, só que Nabucodonosor pegou para ele, né? Pegou para ele e dividiu. E até o Pereira vai ler agora aqui na sequência, que ele diz, né, que a vara de Moisés ficou para alguém. Ou seja, de tempos em tempos, parece que a humanidade ela dá aquela decaída, né? E esquece de Deus, esquece das coisas que são corretas e tudo mais, e vem alguém ou alguma coisa que dá aquela chacoalhada, né? Então, que é o que a gente comenta, né? Até a gente comentou antes de entrar ao vivo, que é a lei da destruição, né? Porque, pô, se você está no caminho errado, não é Deus que te manda o castigo, é nós mesmos que geramos essa coisa e que dá aquela chacoalhada que a gente levanta, dá aquela evolução de novo. Então, é interessante que nitidamente nós vemos que essa época que nós estamos vivendo é essa época de baixa, que a gente está numa depreciação da família, depreciação da religião, né? Tudo que a gente fala que a gente considerava certo é errado e tudo que era errado agora está certo, né? Então, acredito que essas coisas que vêm vindo e podem vir mais, é para chacoalhar mesmo a humanidade, para a gente dar aquela erguida de novo e dar continuidade na evolução. Sei que vocês pensam disso. Ah, perfeito, é isso mesmo, né? Eu acho que isso a gente percebe, né? Depois do advento do Cristo, depois chegou para cá, a gente percebe de tempos em tempos essas guerras mundiais, as coisas que acontecem. A sociedade começa a ficar tão, vou dizer assim, capitalista, não digo capitalista, mas tanto materialista, né? E aí dá essas coisas. E após esses eventos, as coisas acalmam um pouquinho, né? As pessoas começam a se unirem, quem era inimigo começa a se unir para conversar sobre valores, há uma divisão, né? A Segunda Guerra Mundial foi bem típico disso, né? Por mais que seja, as coisas estavam indo num certo ponto, acontece o advento da guerra, que foi trágico, né? Milhões e milhões de pessoas mortas, mas aí, após a guerra, ou mesmo durante a guerra, a gente percebe algumas uniões, algumas valorização de alguns conceitos morais, né? Que ficava perdido. Quer dizer, é bem por isso que bem da maneira que você falou mesmo. Eu acho que a própria. Por isso que fala, o progresso vem, moral vem vindo. O rodão vai passando por cima, passa mesmo, vai indo e nós vamos indo. Agora mesmo, com certeza, essas coisas acontecem, logo aparece alguma situação e vamos para frente. Ou retardamos, né? Ou podemos demorar, não podemos gravar em tempo, né? Ou as coisas podem estar patinando. Exatamente, porque algumas coisas que aconteceram na Segunda Guerra estão se repetindo agora, porque a gente não aprendeu ainda aquilo lá, né? A questão da perseguição de pessoas, de
discriminação, isso aí não foi aprendido ainda profundamente. Né? Ainda estamos patinando, eu acho que o Pereira disse em algumas coisas. E é o mesmo espírito, né? Reencarna aqui, nasce e vai reencarnando, até quando eles não aprenderem a lição, vai continuar. Ou chegar o momento que eles terem que sair, que nós estamos sabendo agora, que eles têm que sair para outros orbes, vai continuando, veio, é que nem vinha lá naquela época de Nabucodonosor e dos outros. Os espíritos que estavam indo, é o que acontece lá naquela região do Israel, naquela região lá, os espíritos que reencarna, desencarna e vai dando oportunidade. Chega um momento que eles têm que sair, né? De uma maneira ou outra, dá oportunidade para ele novamente, não sai, alguns vão indo para outro órbito. Exatamente, alguns vão aprendendo, outros têm mais dificuldade, né? Não, acho que a colocação do Pereira foi perfeita. Por que continua? Porque são os mesmos espíritos, né? E enquanto a gente não aprende, a gente não muda o nosso modo de agir, é os mesmos espíritos que vão vir sempre com os mesmos vícios e tal. Até que chega um ponto que a vibração dele já não é mais de acordo com o planeta que ele está e ele não vai conseguir vir mais para cá. E vai ser, tipo, a evolução meio que compulsória do planeta. Por quê? Porque vai ser tirado os que não estão de acordo para que o planeta consiga evoluir. Acho que é muito pertinente essa mas eu penso assim, que esse tempo, né, de haver essa retirada dos espíritos maus, depende de grande parte da população do planeta. Porque quanto mais rápido se aprender, mais rápido chega o momento de retirar aqueles espíritos que não estão adequados à maioria, né? Agora, se a gente ficar sem aprender, ficar patinando, como disse o Pereira, aí vai continuar. vai adiando esse tempo de transição, né? E a gente vai sofrendo mais. De novo, né? Aí está o advento da doutrina espírita, né? Para nós dar uma mexida nisso, né? Uma reflexão sobre tudo isso. Mas vamos lá dar continuidade ao nosso tema, que é bacana essas conversas, né? Estamos dando continuidade nisso. O rei de Rum, aí agora ele tomou lá tudo lá, né? E aí ele vai fazer a distribuição começou a fazer a distribuição das coisas, né? E aí ele diz assim: o rei de Rum recebeu o hábito de Adão e a vara de Moisés. Você vê, ó, só reis, né? Ele tem os objetos mais preciosos, ele favorecia porque ele queria ter poder, né? O rei de Ataque teve o trono de Kelp e o pavão maravilhoso, cuja cauda toda em pedrarias formava no trono um rico do céu. Olha aí só. O rei da Andaluzia tomou a mesa de ouro do profeta. Um cofre de pedra que continha a Torá, a Bíblia, né? Estava no meio de todas essas riquezas e ninguém lhe dava atenção. Embora de todos os tesouros fosse o mais precioso, assim deixaram-no abandonado ao capricho dos ladrões, que percorriam a cidade e o templo, passando a mão em tudo que encontravam. O depósito da palavra divina desapareceu nessa imensa desordem. Aí já cai tudo aqui, é bem no que nós falamos. Você vê que o interesse dele não era nada disso. Se fosse interesse de Deus, tudo, qual era a primeira coisa que ele tinha que ver como sagrado, né? Os ensinamentos que estavam na Bíblia ali, né? Tirar aquilo ali, guardar. Ele não, deixou lá e foi dividindo o ouro, né? O interesse dele era outro mesmo, era o poder, né? E continua aqui o texto, olha, bem interessante. 40 anos mais tarde, estando aplacada a sua cólera, de novo ele usa, ó, Deus resolveu estabelecer os filhos de Israel em sua herança e suscitou o profeta Esdras, que Deus o salve, predestinado pela vontade divina a uma missão gloriosa. Ele passara toda a juventude na prece e na meditação, negligenciando as ciências humanas para observar na contemplação do ser infinito e vivia separado do mundo. No interior de uma dessas grutas que cercavam a cidade santa. Essa gruta ainda hoje se chama El Azerri. É a nota de Allan Kardec, né? O nome árabe da gruta é conhecida como Túmulo de Lázaro.
Obedecendo a ordem de Deus, de novo, né? Olha aí. Obedecendo a ordem de Deus, saiu do seu retiro e veio entre os filhos de Israel, para indicar-lhes como deveriam reconstruir o templo e restabelecer a honra dos antigos ritos. Mas o povo não acreditou na missão do profeta. Declarou que não se submeteria à lei, que até cessaria os trabalhos de construção do templo e iria habitar outras terras, se não lhe apresentasse o livro em que nosso Senhor Moisés, que Deus o salve, tinha consignado todas as prescrições religiosas a ele ditada no Monte Sinai. O livro havia desaparecido e todas buscas de encontrar foram infrutíferas. Euser, então, nesse grande embaraço, fez a Deus fervorosas preces para que o tirasse dessa aflição e impedisse o povo de persistir no caminho da perdição. Estava sentado debaixo de uma árvore, contemplando com tristeza as ruínas do templo, em redor das quais se agitava a multidão indócil, quando, de repente, uma voz do alto lhe ordenou que escrevesse. E, embora jamais tivesse pegado num calã, pena de caniço, né? Obedeceu imediatamente. Depois da prece do meio-dia até o dia seguinte, à mesma hora, sem se alimentar, sem se levantar do lugar bendito onde estava sentado. Continuou a escrever tudo quanto lhe ditava a voz celeste, não hesitando em um só instante, nem mesmo se detendo ante as trevas da noite, porquanto uma luz sobrenatural iluminava o seu espírito, e um anjo lhe guiava a mão. Olha aí a mediunidade, né? É isso que eu ia comentar, que tal que médium fazia psicografia, né? Tá Direto, né? nítido, né? Tá claro aquilo ali, né? É. Todos os filhos de Israel estavam assombrados e contemplavam em silêncio essa manifestação da onipotência divina. Mas quando o profeta terminou sua cópia milagrosa, os imãs, sacerdotes muçulmanos, invejosos do favor particular do qual acabava de ser objeto, perceberam que o novo livro fosse uma invenção diabólica e que em nada parecia com o antigo. Euser dirigiu novamente a bondade infinita, a bondade infinita e, cedendo uma súbita inspiração, encaminhou-se seguido por todo o povo para a fonte de Siloé. Chegando diante da fonte, levantou as mãos ao céu, proferiu uma longa e ardente prece e, com ele, toda a multidão se prostrou. De repente apareceu uma pedra quadrada na superfície da água, flutuando como sustentada por mão invisível. Nela, os imãs reconheceram, trêmulos, o cofre sagrado, há muito perdido. Euser o tomou com respeito. O cofre abriu-se por si mesmo. A Torá de Moisés saiu dele, qual fora animada de vida própria. A nova cópia, escapando-se do seio do profeta, foi colocar-se na caixa sagrada. A dúvida não era mais permitida. Entretanto, o santo homem exigiu que os imãs confrontassem os dois exemplares. Estes, apesar de sua confusão, obedeceram-lhe à vontade. Após longo exame, testemunharam em altas vozes que nenhuma só palavra, nem um carequete, um acento, né, fazia a menor diferença entre o livro escrito por Euser e o que tinha sido traçado por Moisés, desde que prestaram a esta homenagem à vontade, homenagem à verdade. Deus para os punir de seus erros, apagou os seus olhos e os mergulhou nas trevas eternas.
Assim, os filhos de Israel foram trazidos à fé de seus pais, o lugar onde havia sentado o chefe que Deus lhes tinha dado. Foi chamado depois de Sheikh, cercado ou vinha do Sheikh. Quem não reconhecerá nesses relatos vários fenômenos espíritas que os médios reproduzem aos nossos olhos e que cada um tem de sobrenatural? Isso o Kardec coloca. Né? Quem, né? Nós a reconhecemos já de imediato, né? Tanto é que nós comentamos durante o texto. Bem bacana. E até ali, ele fala de novo, que Deus, para punir os seus erros, apagou os seus olhos, né? Fez eles ficarem cegos, né? Isso a gente sabe que é uma questão psicológica, né? É a própria consciência que de repente percebe, né, o quanto você está agindo errado e você se pune, né, de alguma forma. Não é que Deus vai ali e faz ele ficar cego, né? É a mesma coisa que aconteceu provavelmente com Paulo lá, quando viu Jesus, né, na cidade de Damasco, é a mesma coisa. É interessante que Kardec ele trouxe, né, toda essa história e com certeza na época, né, em que ainda não acreditavam muito lá nas questões espíritas, ele traz essas pinceladas de histórias do passado para dizer, olha, mas já existia lá naquela época, olha, o que o cara fez ali não é uma coisa sobrenatural, não é que ele é escolhido de Deus, um sacerdote enviado, não. Ele era um médium que tinha como uma missão tentar resgatar. Assim como temos vários médiums na nossa casa que tem como missão, talvez, resgatar, ajudar, não um povo inteiro, mas às vezes a sua família, o seu grupo de amigos. Então, a missão não precisa ser grandiosa para ser válida. Ela pode ser pequena, né? E até voltando ao próprio Moisés, né? Quando ele fala lá nas tábuas lá, né? Ele começa com os mandamentos. Aí todo mundo fala, foi Deus. Você acha que foi Deus? Foi espíritos, né? E foi um efeito físico. É claro que tudo está sobre o conceito de Deus, está sobre, vamos dizer assim, sobre o pensamento divino, né? Mas são espíritos mais evoluídos, de um certo ponto, que fizeram aquelas manifestações físicas, né? Do arbusto pegar fogo, de luz e tal, e aparecer. É o que aconteceu novamente ali, né? Parece num lago, é efeito físico. A pedra, lá, tal, o baú, tudo é feito físico e até a escrita do livro, mediúnico. Sim, né? E olha que ele escreveu tudo igual, quer dizer, o espírito ditou para ele, né? E ele foi na sequência, dia e noite, até terminar de escrever tudo que estava exatamente com as mesmas palavras do que estava naquela anterior, né? Antiga que tinha se perdido. Se não for o mesmo espírito que colocou na época, que fez, que pegou. Sim, com certeza. Ou de alguma forma ele tem acesso, né? Ele tem acesso e repassa, né? Muito interessante. Você continua para nós, Sônia? Posso continuar. Erro de linguagem de um espírito. Recebemos a seguinte carta a propósito do fato de escrita direta, relatado em nosso número da Revista Espírita do mês de maio. Senhor, somente hoje li o vosso número de maio, e nele encontro o relato de uma experiência de escrita direta, feita em minha presença, em casa da senhorita Rie. Para mim, é um prazer confirmar o relato, à exceção de um pequeno erro que escapou ao narrador. Não é God loves you, mas God love you, que encontramos no papel, isto é, o verbo love, sem a letra S, não estava na terceira pessoa do presente do indicativo. Assim, não se poderia traduzir por Deus vos ama, a menos que se subentenda a palavra que e se dê à frase uma forma de imperativo ou de subjuntivo. A observação foi feita na sessão seguinte ao espírito Shenen. Se é que foi mesmo ao espírito Shenen, pois me conheceis e vos peço permissão para conservar minhas dúvidas sobre a identidade absoluta dos espíritos. E o espírito Shenen, digo eu, não se explicou muito categoricamente a respeito desse S, omitido de propósito ou por inadvertência. Ele próprio nos censurou um pouco, se tenho boa memória, por ligar importância a uma letra a mais ou a menos numa experiência tão notável. Sônia? Oi. Vou fazer uma observação aí, porque eu gosto do inglês, né?
Olha que interessante, né? Às vezes a gente não se detém nos mínimos detalhes das palavras, né? Quando no inglês, na conjugação dos verbos em inglês, a terceira pessoa, o ele, ela, ou ele, ela para animal, ele vai o S, né? De modo grosseiro, ele vai só o S, né? Então, ali ele obstruiu o S. Para quê? Para que não dissesse, para que não desse que Deus é uma pessoa, né? Porque senão ele seria ou ele seria ou ela, ou ele seria ou ele ou ela em forma de coisa, animal, um objeto. E quando você deixa só o love, ele fica no infinitivo, é o verbo love, de amar. Ele pode estar conjugado ou pode não estar conjugado. Olha que interessante, você vê, ó, um simples letra que aí a pessoa que presenciou isso observou, né? Porque se eu coloco God loves you, eu estou dizendo, ele ama você. E pronto. Não, mas God love quer dizer que God não é uma pessoa, não é uma coisa, não é nada, ele é mais. Por isso que o verbo ficou lá no infinitivo. Você vê que interessante, né? Imagina quantas coisas que por a gente às vezes ler rápido, a gente não presta atenção nesses detalhes e quantas coisas estão detidas nesses detalhes, né? É bem interessante a tua observação, Mel. A despeito dessa censura amistosa feita pelo espírito Schenning, julguei por bem vos comunicar minha observação sobre a maneira pela qual a palavra love foi realmente escrita. O honrado senhor E.B., que ficou com o papel, pôde mostrá-lo e o mostrará a muitas pessoas. E entre estas poderão achar-se algumas que tenham conhecimento do vosso último número. Ora, importa, e eu estou persuadido de que também pensais como eu, que a maior fidelidade se encontre no relato de fatos tão estranhos e tão maravilhosos que obtemos. Aceitar, etc., Mathieu. Aí o Kardec escreve: havíamos notado perfeitamente a falta assinalada pelo Sr. Mathieu e nos incumbimos de corrigi-la, embora soubéssemos, por experiência, que os espíritos ligam pouquíssima importância a esses tipos de pecadilhos, com os quais os mais esclarecidos não têm nenhum escrúpulo. Assim, não ficamos absolutamente surpreendidos com a observação de Schenning, em presença, como disse, de um fato de somenos importância. A exatidão na reprodução dos fatos é, sem dúvida, uma coisa essencial, mas a importância desses fatos é relativa, e confessamos que se devêssemos sempre, para o francês, seguir a ortografia dos invisíveis, os senhores gramáticos estariam com o queijo e a faca na mão, tratando-os de cozinheiros, mesmo que o médium tenha sido aprovado nessas matérias. Temos um ou uma na sociedade favorecido com todos esses diplomas e suas comunicações, embora escritas muito pausadamente, contêm numerosos erros desse gênero. Os espíritos sempre nos têm dito: ligai-vos ao fundo e não à forma. Para nós, o pensamento é tudo, a forma, nada. Corrigi, pois, a forma se quiserdes. Nós vos deixamos esse cuidado. Né? Os espíritos não se importam muito com a gramática. Né? Se, portanto, a forma for defeituosa, não a conservamos senão quando pode servir de ensinamento. Ora, tal não era o caso, em nossa opinião, no fato acima, porquanto o sentido era bastante evidente. Aparentemente, Kardec não aceitou, né? A sugestão ali de Schenning, né? Ele achou que ele talvez não tenha percebido esse ponto que você colocou, né? Ele achou que era só um erro gramatical, né? Aí assim também, até a posição do Kardec, quando ele coloca que nas comunicações através de médios, né? Mas ali foi comunicação direta que eu entendo é efeitos físicos. Uma entidade escreveu num papel lá sem interferência de um médio. Se é com a interferência do médio, eu concordo, os erros de ortografia, essas coisas assim que o médio pega ali. Mas eu acho que um espírito que fosse mais evoluído, ele não ia cometer esse erro, porque ele foi diretamente lá no papel lá e escreveu, né? Que nós sabemos que é efeito físico.
Então, não houve interferência de um médium nesse tipo de comunicação. Médico, eu digo, no conteúdo, né? Que ele colocou. A explicação do Kardec está claro, quando o médico está escrevendo, o espírito está colocando ali, interpreta o pensamento de uma maneira, que nós sabemos que é tudo pensamento, o espírito está pensando, está transmitindo para o médium, ele pode escrever, interpretar ali e deixar, omitir ou colocar de maneira errada certas grafias aí. Por isso que eu concordo com o Lelo, eu acho que ali, se for comunicação direta, teria que ter prestado mais atenção nisso, né? No sentido. E o Kardec talvez passou despercebido. Não sei também, entre aspas, né? Não sei dizer se isso é verdade ou não, do que, né? Mas eu gostei do conceito do Lelo também como um Deus, não como uma pessoa ou como um objeto, uma coisa, uma maneira mais diferente. Love, amor, né? Amar, né? O verbo amar, né? De amar, sem ter nenhuma interferência de pessoal, né? Mas aí que nesse ditado é coisa para a gente refletir, né? Kardec não veio encerrar todo o conhecimento, né? Mas veio dar um horizonte aí para a gente continuar estudando. Você conclui para nós, então, com esse último texto, Pereira? Concluo, sim. Ditados espontâneos e dissertações espíritas. Então, aqui está interessante que nós sempre repetimos para as pessoas, né? Existiam aquelas questões que eram, vamos dizer assim, ordinárias, que fazia parte de todos os estudos que vinham, e tinham essas, assim, que sem ninguém estar pensando, procurando, vinham os espíritos e espontaneamente ditavam, e o Kardec fazia coletânea desses ditados, estudava e depois publicava aqueles que ele realmente achava interessante, né? Então, vamos lá. Recebidos ou lidos nas sessões da sociedade. Foi aqueles, lembra que nós estudamos aqueles estudos lá, né? Que é aquele que ele falava lá, ele cita isso aí, né? Ditados espontâneos e dissertações espíritas, a vaidade, pela senhora Lesk, médium. Quero falar da vaidade, que se mescla a todas as ações humanas. Ela macula os mais suaves pensamentos. Invade o coração e o cérebro. Planta maligna. Abafa a bondade. E em seus nascedouro. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Para lutar contra ela, é preciso exercitar a prece. Somente ela nos dará força e humildade. Homens ingratos, esqueceis de Deus incessantemente. Ele não é para vós, senão o socorro implorado na aflição. E jamais o amigo convidado para o banquete de alegria. Para iluminar o dia, ele, Deus, né, vos deu o sol, radiação gloriosa, e para clarear a noite, as estrelas. Flores de ouro, por toda parte, ao lado dos elementos necessários, a humanidade pôs o luxo necessário à beleza de sua obra. Deus vos tratou como faria um anfitrião generoso. Para receber seus convidados, multiplica o luxo de sua mansão e a abundância do festim. Que fazeis, vós que tendes apenas o coração para lhe oferecer? Longe de honrar com as vossas virtudes e alegrias, longe de lhe oferecer as premissas de vossas esperanças, não desejais e somente o convidais a penetrar-vos o coração quando o luto e as decepções amargas vos trabalham e deixam marcas. Ingratos. Que esperais para amar vosso Deus? A desgraça e o abandono? Antes lhe oferecei o coração livre de dores. Oferecei-lhe como homens em pé, e não como os escravos ajoelhados. Vosso amor purificado do medo e na hora do perigo. Ele
se lembrará de vós, que não esqueceste na hora da felicidade. Jorge, Espírito Familiar. Olha que texto lindo, né, gente? Nossa, muito lindo esse texto ali. Porque a gente, normalmente as pessoas fazem isso mesmo, né? Se lembram de Deus quando estão no sofrimento, na angústia, né? Passando por uma dor qualquer. E ele diz para que a gente tem que ser, não assim, né? Só ajoelhado, né? Interessante isso, né? Não como escravo, sim, eu acho que como filhos de Deus mesmo, né? Que Jesus até disse, né? Que nós somos filhos de Deus, então temos que ter essa conversa constante com Deus, né? Estarmos É, ligados com Ele. E aí, as coisas ruins, nós já vamos estar preparados, né? Porque estamos sempre muito ligados a Deus, né? Esse é o ideal mesmo, né? eu tenho sempre até colocado nas minhas falas, nas minhas conversas com as pessoas, e eu acredito, é um ponto de vista meu, que nós temos que se aproximar de Deus, né? Nós temos se afastado, colocado Deus como um pai, como não sei o quê, como um ser, e é aquilo que foi estudado no texto anterior lá, inclusive, um Deus que castiga, um Deus que premia, um Deus... Aí, na hora que as coisas apertam, ai, Deus, peraí, nós Não, é temos que como estar... ele diz mesmo, daí se prostra de joelhos, mas é isso que Deus quer, né? E acho que Kardec era muito assim, né? Ele tratava Deus mesmo, tanto que as orações dele sempre eram direcionadas a Deus, né? Não como a gente aprendeu em outras religiões, santo, isso, aquilo, porque a gente acha que Deus está muito distante. E Kardec não, nem a Jesus diretamente ele se dirigia, era a Deus mesmo, diretamente. Até tem um texto que nós estudamos aqui, eu acho que na Revista Espírita, que ele fala, acho que está no Evangelho, está no texto do Evangelho das orações. Quando nós oramos a Deus, Deus, através dos pensamentos, dirige aqueles espíritos que podem chegar até nós para nos ajudar, né? Não é Deus que vai agir. Ele vai, pela sua lei, vai conseguir alcançar. Sim. Então, eu acho que é uma outra coisa mesmo, assim, que eu tenho falado muito com as pessoas, até nas orações, dessa aproximação, né? E nós percebemos Deus, como está lá no livro do Espírito, a pergunta, o que é Deus, né? Inteligência suprema. Puxa vida, né? Temos que entender Deus como isso, não como um que castiga, que não sei o quê, que premia. Ah, Deus me deu. Deus, através das suas leis, você conquistou, né? Você mereceu, e aí você conseguiu isso através do seu esforço. Ele pode ter ajudado? Pode, os amigos espirituais nos ajudaram, para que a gente conseguisse aquele objetivo, desde que a gente se mexa, né? Que haja naquele caminho, né? Então, eu acredito também que esse é outro ponto que eu tenho falado muito sobre isso, dessa aproximação, né? Da sintonia. Nós entendemos como seres espirituais, né? Criadas para evoluir, para aprender, né? Nós temos que entrar nessa sintonia, nessa vibração. Mas isso, na verdade, Jesus já trouxe, só que nós não aprendemos nesses últimos 2000 anos, né? Então, a doutrina espírita veio reforçar esse ponto, porque Jesus já disse, Pai, Deus é Pai, né? Quer dizer, é aquele que está sempre ali, que você está sempre conversando, sempre dialogando, sempre pedindo orientação, né? É um Pai ali junto de você, né? Mas o próprio movimento espírita também, às vezes, o movimento espírita, né, que você falou, concordo que nós temos que diferenciar o que é o movimento espírita e o que é a doutrina espírita, né? A filosofia espírita, que é rica nisso. O próprio movimento espírita, às vezes, foi também distanciando essas questões, né? Nas preces, né? Foi criando algumas coisas assim, um pouquinho meio, né? Vamos orar para Santo Agostinho, orar não sei o quê, sabe? Poxa, temos que começar a resgatar, né? Essas questões que é de suma importância, né, para o nosso processo evolutivo. Não é? Se tratando de movimento espírita, é uma coisa que a gente vê mesmo, a maioria das pessoas faz oração para Jesus, né? Então, conseguiram trazer Jesus para perto, mas Deus ficou muito longe. Pois é interessante isso, eu acho que é bacana a gente conversar sobre isso, né? Sim, uma das questões também interessantes é que eu me recuso a aceitar Deus como uma pessoa, né? Por isso que eu até fiz aquele comentário ali da parte do inglês, e eu gostei muito daquela questão ali, que ele despersonificou Deus no momento que ele não conjugou o verbo em nenhuma das pessoas. Porque, bem como diz ali, o Pereira citou ali a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Não é quem é Deus, é o que é.
Então, ele é uma energia suprema. Ele não é uma coisa, ele é uma energia suprema. Nele, ou ele é, ou propriamente, as leis universais. Ou está nele, ou ele é, né? As leis universais. E quando as coisas acontecem, não é porque Deus castigou ou porque Deus premiou. É porque nós fizemos alguma coisa, e como na lei de causa e efeito, o efeito o efeito daquela causa que nós demos culminou naquilo, seja de uma doença, seja numa prosperidade, né, seja na alegria, seja na tristeza. Nós damos, né, essa causa para aquele efeito. Porque tanto é que também, eu só me corrija se eu estiver errado, Sônia Pereira, não sei se é um livro dos Espíritos, que diz, se um dia nós conheceremos Deus, e ele diz que um dia nós entenderemos Deus. Então, se nós vamos entender e não conhecer, é porque Deus não é uma coisa, não é um ser. Nós vamos entender essa energia. E aí, quando a gente entende que Deus é uma energia, ele é uma lei, ela é a lei universal, fica muito mais fácil da gente compreender as coisas que vêm para nossa vida, seja alegria, seja tristeza. Por quê? Porque se ela é uma lei, ela está baseada em algo que a gente fez, é quase como que matemático, né? Ela resolve 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, tal, o resultado é esse. Não adianta você esperar outro resultado, sendo que você aplicou os elementos dessa forma. Então, eu me sinto mais convencido e mais aceito melhor pensando Deus assim. Mas de alguma forma ele é inteligência suprema, né? Ele é uma inteligência, porque senão a gente, se falar só dessa forma como você disse, né? Eu sei que você falou da inteligência, mas se você falar para alguma pessoa só que as leis, dá a impressão que essas leis, então, são coisas da natureza e que sempre existiram, e aí perde a finalidade de falar em Deus, né? Na verdade, é uma inteligência. Essa inteligência que não tem forma, não tem aparência, né? Mas tem vontade, tem sentimentos, né? Com certeza. E aí os atributos todos que o Kardec cita lá, todos aqueles atributos, né? Então, é um ser, não é uma pessoa, mas é um ser, né? Porque nós somos pessoas, né? É uma coisa personificada, e ele é um ser, né? Mas não dá para dizer assim, ele é as leis, porque senão parece aquele, como Kardec cita até quando ele fala de várias doutrinas, que uma delas lá é a lembra? Panteísmo? Panteísmo e tal, já começa, se ele é as leis, então ele é tudo, ele é toda a natureza, e aí você confunde com o panteísmo, né? Então, às vezes, a maneira da gente verbalizar, a gente tem que tomar alguns cuidados por causa disso, né? Acaba as pessoas entendendo que é de outra forma. Então, até quando a gente começa a estudar um pouco, começa a observar os quânticos aí, né? Eu tenho estudado algumas coisas para entender. Eles começam, vamos dizer assim, aproximar de Deus quando eles começam a falar dessas energias, dessas vibrações de um nível quântico, né? Quer dizer, um poder, um conhecimento, que ele sabe que caminha tudo isso de acordo com as atitudes das pessoas, né? É claro que eles não vão admitir isso, não estão admitindo aqui ainda, mas eles começam já a caminhar por essa interpretação que eles estão falando aqui, né? Dessa força, dessa inteligência, né? Que nem a Sônia falou que nós estamos envolvidos em tudo isso, né? Basta nós acertarmos, seguirmos o caminho adequado que nós progrediríamos, né? Então, aí a gente começa a estudar os quânticos aí, eles que fazem essas pesquisas, eles tentam chegar nisso, né? Chegar nessa ideia, né? De Deus dessa maneira, né? Que existe um comando, existe uma energia, existe uma força que comanda todo o universo. Nós aqui não conseguimos, claro, não temos a capacidade para interpretar isso, analisar, como você falou. Um dia que nós entendermos tudo isso, quantos milênios, quantos séculos, quantas encarnações nós precisaríamos para aprender, né? Para conseguir. E aí nós queremos já ter definição de Deus, queremos saber o que é Deus. Eu acho que, aí eu lembro do Kardec, né? Os espíritos iam chegar para nós e falar, quem são vocês? Quem você acha que é para querer saber o que é Deus, que é o não sei o quê, né? Não, entendeu? Ainda estamos longe disso, né? Bacana. A nossa inteligência ainda não chega ao ponto de perceber, né? Mas, de alguma forma, o Kardec deixou ali. Eu acho bacana aquela explicação toda das várias doutrinas, porque aí a gente fica centrando bem, né?
Porque até hoje ainda essa noção de panteísmo ainda existe, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, cultuam Gaia, até hoje, né? Como se a Terra fosse um ser vivo em si, né? Claro, ela tem a vida ali vivendo nela, mas ela mesma não tem um pensamento, um sentimento, né? No entanto, essas pessoas que cultuam Gaia é como se fosse, nossa, então vamos cultuar, passa a ser uma deusa, né? Então, essas coisas são também muito tênues, né? Se você não presta atenção, se cai para o outro lado, né? E aí tem aquela linha do que nós viramos um todo, né? Aquela que você sai, a individualidade vai até um certo ponto, depois junta no todo e você perde a individualidade. Essa é outra questão, nós jamais vamos perder nossa individualidade, né? Nós vamos evoluir, vamos evoluindo, mas sem perder nossa individualidade, porque tem um conceito que diz isso também. Você vai, depois você entra no conceito divino, perdeu a individualidade, vira um todo. E aí o Kardec explica, né, que aí é quase a mesma coisa que o nada, né? Porque se você se junta num todo, não tem mais individualidade, né? Então, é o socialismo. Pois é. Bacana a nossa conversa, né, gente? Bacana. Tá na hora? Olha aí só. Passa tão rápido, né? Olha esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, que entre amigos. E sempre esperamos que as pessoas que estão nos acompanhando possam também refletir sobre tudo isso. Eu sempre gosto de repetir em todos os nossos estudos que nós aqui expressamos os nossos conhecimentos, que nós aprendemos, não sabemos quase nada ainda de tudo isso, né? Mas aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, não entenda isso, que essas são opiniões individuais. Então, se elas tiverem outros conceitos, outras ideias, que escrevam para nós, vamos discutir junto, vamos nos ensinar, se às vezes as pessoas têm algumas coisas que nós estamos deixando passar, que possam melhorar, né? Que nós possamos abrir esses debates, discussões, né? De tudo isso. Sabemos que tem pessoas que estudam muito mais que nós, que já têm mais experiências, que são mais evoluídas espiritualmente. Tem outros que não concordam, porque tem outros conceitos. Tudo bem, nós respeitamos. Essa é apenas a nossa opinião, não significa que essas opiniões nossas elas sejam realmente uma divisão do movimento espírita ou da doutrina espírita. É nossa, pessoal, né? Amigos que nós colocamos nossos conceitos para debate. Na verdade, nós nos baseamos tudo o máximo possível, né? Claro que ali algumas coisas não estão muito claras no Kardec, né? E a gente tira as nossas interpretações individuais, né? Isso. Nesse ponto que eu quero colocar, porque senão vai dar que nós falamos da questão de arma, não sei o que, alguém vai dizer, não, mas o movimento espírita, não é isso que nós estamos dizendo, nós entendemos assim, e nós fizemos uma analogia dentro da filosofia espírita, dentro da doutrina espírita. É apenas nesse sentido que eu quis colocar, para não evitar alguma coisa assim mais personalista, né, de toda né. Bom, gente, como hoje nós estamos encerrando o nosso, como Kardec dizia, o nosso ano de 2021, que esses anos foram realmente anos difíceis, né? Mas nós vamos aproveitar aí mais algumas semanas agora, o resto do final de dezembro e o início de janeiro aí, para nós colocarmos as nossas questões também pessoais em dias. Muitos visitam seus entes queridos, seus parentes, outros aproveitam para suas reflexões. Mas o que é mais importante de tudo isso é aquilo que nós colocamos, que nós possamos aproximar ainda mais de Deus e de Jesus, como aquele ser que veio no mundo terreno, que agora nós aqui do Brasil, do Ocidente, comemoramos a sua passagem pelo mundo terreno, em dezembro, na data de 25 de dezembro, que nós possamos refletir sobre o valor do Evangelho, o valor da doutrina espírita, que veio, assim, vamos dizer, que foi coordenada por Jesus e que veio nos clarear as questões do Evangelho mais primitivo, que veio nos dar a luz, nos mostrar o mundo espiritual. Que nós possamos, então, agradecer a Jesus por esse legado, por nos deixar esses evangelhos,
e depois a filosofia espírita, a doutrina espírita, como um caminho a ser seguido, a ser estudado, sempre visando a nossa evolução espiritual, individual e da humanidade. Obrigado, Jesus, querido Mestre, que as tuas luzes de amor possam alcançar a todos lá, principalmente aqueles menos favorecidos, aqueles que às vezes padecem de necessidades básicas de alimento, aqueles que têm seus entes queridos acamados, aqueles lares aonde alguns parentes foram chamados para o mundo espiritual. Querido Mestre, nos acolhe, nos oriente, nos guie para darmos continuidade ao nosso projeto. Por isso, nesses instantes, agradecemos a Deus, mais uma vez, por nos permitirem estarmos aqui nessa experiência terrena, a Jesus pelo Evangelho e aos amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos orientando. E assim, desejando um final de ano de muitas reflexões, de muita prosperidade junto com os entes queridos, nos despedimos temporariamente desse estudo, desse ano, para podermos retornar no próximo ano mais renovados e mais animados a prosseguir. Obrigado a todos, que assim seja.